Oi, pessoal, já estamos na alunação de Aquário, uma alunação que começou em conjunção com Plutão. Plutão na astrologia é uma força muito poderosa, destrutiva, ela é aplicada em certos momentos quando a gente precisa de uma força extra para mover uma engrenagem que parou de funcionar. Então, Plutão sempre está associado com as questões do subterrâneo, que vem para a superfície. Olha aí as equivalências, né, na vida real, com as situações concretas. A gente tem a situação lá dos índios Yanomami, tratando dessa exploração do solo na área indígena, todas as consequências disso que não podem mais ficar contidas. Se vocês virem as datas, vocês vão notar que isso veio à tona justamente no momento da lua nova. No polo oposto, a gente tem a Lilith, que está em Leão. A Lilith em Leão também é uma força do inconsciente que vai trabalhar no sentido de libertar as pessoas das opressões. E às vezes opressões que a gente ainda nem elaborou direito, a Lilith mobiliza algumas reações bem desproporcionais, né? Geralmente o corpo, inclusive, participa dessa reação com algum tipo de catarse. E é interessante também ver a equivalência. No primeiro dia que a Lilith entrou em Leão, a gente teve os holofotes no caso da Shakira, que sofreu uma traição no seu casamento e expôs isso numa música, né? Uma verdadeira catarse ali também. Então, a gente tem essas forças atuando, Plutão e Lilith, durante toda a alunação. Então, emocionalmente, vai ser uma alunação que exigirá bastante de nós, porque todo mundo tem os seus recalques, né? Os seus conteúdos acumulados e reprimidos. Tudo isso vai vir à tona com muita raiva envolvida por ter sido, né, contido durante muito tempo. Então, a gente está falando de forças arquetípicas muito próximas do que a gente conhece como Shiva e Kali. Porque a gente precisa destruir certas formas anteriores que estavam muito consolidadas, solidificadas, e precisa então ter uma força proporcional para essa destruição acontecer. Ou seja, a gente está falando então de arquétipos muito mobilizadores para outros estágios da vida. Então, sentiram o que vai ser essa alunação? Vamos lá. O regente do signo de Aquário é Saturno, pela astrologia tradicional. Então, Saturno em Aquário é uma força de atualização do pensamento. De maneira coletiva, a gente começa a pensar de um jeito diferente do que se pensava até então. Isso faz com que todos nós passemos por processos de revisão de opiniões. A gente começa a ver que as coisas não são bem assim, como nos ensinaram ou como era praticado, né? A gente começa a perceber que aquela prática não é boa para os tempos atuais e para aquilo que a gente tem como referência do bom hoje. Então, isso envolve nossa visão sobre relacionamentos, sobre convivências familiares, né? Coisas que estavam muito afirmadas, por exemplo, com base na religião, a gente já acha isso um pouco mais relativo hoje. Talvez hoje a gente consiga valorizar muito mais a presença, né, e encontrar maneiras mais saudáveis de se relacionar com as pessoas, né, e deixando um pouco de lado o peso que a religião e seus dogmas tinham até então. Isso é um exemplo. A gente tem muitas outras camadas de atuação disso, mas sempre nessa direção da atualização do pensamento. Porque Saturno é um dos planetas cronocratores na astrologia. Saturno e Júpiter são esses referenciais astrológicos que mostram para nós que o tempo das coisas mudou. Eles se encontram de 20 em 20 anos em algum signo e são geralmente 10 encontros nos signos de mesmo elemento. Então a gente acabou em 2020 com uma sequência de 20 encontros no elemento terra, que dá ênfase ao ter, né? A gente tem uma ênfase do elemento terra na propriedade e nas tradições do casamento como forma de manter a propriedade em níveis hierárquicos, geralmente
praticados por um homem. A gente está entrando numa temporada nova desde 2020, que esses encontros passarão a acontecer no elemento ar. Então, a gente sai do paradigma da concentração de poder pela propriedade, né, e das hierarquias, e a gente vai para uma estrutura mais igualitária. O elemento ar é mais rápido, fluido, e de formas mais livres. A gente ainda não sabe o que isso quer dizer. É uma mudança de paradigma. Então, a gente não pode afirmar que a gente está entrando numa temporada, entre aspas, melhor, né, do que a anterior. Mas a gente pode reconhecer que estamos entrando em outro tempo. Esse é o espírito da época que vai mudando mesmo e atualizando o pensamento individual e também fazendo com que a gente faça um acompanhamento no externo, né? Atualizando as leis, as normas, as práticas, os costumes, tudo isso começa a se recriar, né? Estão vendo aí Shiva e Kali, né? Metaforicamente trabalhando? É isso mesmo. Então, a gente tem em Saturno em Aquário, a gente tem outras referências que são mais importantes, né? A razão, o uso da inteligência acumulada até então, né? Os conhecimentos acumulados, a ciência, a tecnologia, a interconexão. A gente percebe que estamos todos interligados, não só pessoas, mas a gente também tem uma sociedade globalizada que funciona de forma interconectada, e o que acontece com o país repercute em outros. A economia é toda interdependente, a economia mundial, ou seja, a gente precisa reconsiderar algumas coisas, né? Porque deixar acontecer algo muito terrível num país, por exemplo, tem consequência a longo prazo para um país que nem participou daquele processo. Mas pela interconexão, pela globalização, aquilo se espalha. Então, é esse paradigma que está chegando e se fixando, então, na consciência coletiva. Outro regente de Aquário é Urano, que está em Touro. Então, ele também participa aqui, traz os temas da economia, as propriedades, o uso da terra, as questões climáticas e do meio ambiente. Tudo isso também vai ser pauta dos assuntos dessa alunação. Pegaram o cenário? Vamos então para as previsões. Dia 23, a Lua está em Aquário. É um dia muito bom para a gente tomar qualquer tipo de providência na nossa vida que tenha resultado no futuro, ou seja, investir a longo prazo em algum assunto que você precise deixar resolvido e encaminhado para resultados lá na frente, né? Então, fazer alguma coisa por você, que tenha essa promessa de bons resultados lá na frente, tá bom? Como é um dia que vai estar conversando com Saturno e Vênus, que estão juntos pelo céu, os relacionamentos também podem vir à tona e a gente começa a perceber o que pode e o que não pode manter nos nossos relacionamentos afetivos. Dias 24 e 25, a Lua está no signo de Peixes, dá uma maior sensibilidade para a gente nesses 2 dias. A gente pode sentir a falta de alguém ou a falta de uma situação que a gente estava acostumado, mas aí é o momento de perceber que aquele tempo se encerrou na nossa vida. Nos dias 26 e 27, a Lua vai estar em Áries, e esse é um bom momento. Áries e Aquário se combinam bem para dar ideias, para que a gente comece a perceber para onde sopra esse vento, né? Levando a gente para novos interesses. Então, são 2 dias para a gente perceber o que tem de diferente, de novo, querendo entrar na nossa vida e que a gente pode deixar entrar, vai ser uma boa. As questões indígenas também nesse dia vão ser escalonadas para outro patamar. Quirón em Áries está ativado, e isso é promessa de alguma reparação no horizonte. Nos dias 29 e 30, e o final de semana, a Lua vai ativar o signo de Touro, onde está Urano, né, e vai formar a primeira quadratura. Essa é uma alunação de crise, então é certeza de crise no final de semana, no coletivo e no individual. No individual, a gente pode sentir alguma angústia muito forte e não conseguir nem expressar o que é que está se passando dentro da gente. São essas forças atuando e querendo sair de dentro alguma repressão muito forte que a gente precisa liberar.
Nesses dias é muito bom estar em contato com a natureza, isso pode nos ajudar, tá bom? Beijo!